Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9 e 10. A Bíblia diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Vai comigo agora em 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero ler com você a partir do verso de número 6. 1 Samuel, capítulo 16, verso 6 e verso 7. A palavra do Senhor diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vai comigo agora em Marcos, capítulo de número 12. Eu quero ler com você a partir do verso de número 41. Marcos, capítulo 12. Eu quero ler com você a partir do verso 41. A palavra do Senhor diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, declarou: afirmo, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, é com muito temor que nós nos achegamos à Tua palavra nessa manhã. Sabemos que o Senhor já fez tantas coisas aqui nesse tempo, mas temos uma convicção de que o Senhor tem mais a fazer. A nossa declaração por meio dessa oração é que o nosso coração está aberto a ouvir o Senhor. A Tua palavra nos direciona a crer que quando abrimos a boca para expor a Tua palavra, não é nós mais quem falamos, mas é o Teu Espírito. Por isso, usa o pregador nessa manhã, como o Senhor já usou tantos irmãos e irmãs que conduziram ou tiveram participação no culto que é Teu nessa manhã. Que o Senhor traga discernimento a cada vida que está aqui, a cada um que nos acompanha de casa ou pela internet, e a cada um que vai ter um contato posteriormente por meio da internet com essa palavra. Fale ao nosso coração, e ao sair daqui o nosso coração possa estar transbordando de amor e de temor ao Senhor. Que o Senhor desde já receba, por meio do Teu Filho Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa mensagem, desse culto,
e de toda a nossa vida nós oramos em o nome de Jesus. Amém. A santidade do coração é o tema dessa palavra. Irmãos, me permita, nessa manhã, trazer uma reflexão, uma palavra, uma direção de crescimento espiritual para todos nós. Me permita nessa manhã, como seu pastor, trazer ao seu coração algumas verdades. E o que eu posso afirmar é que essas verdades, elas são verdadeiramente boas para mim, para você e para o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. O Senhor tem falado tantas coisas ao meu coração, e isso tem vindo de uma forma tão forte a respeito dessa temática, dessa vigilância, a ponto de, há 2 semanas atrás, eu compartilhar com os pastores aqui da igreja, em uma das nossas reuniões de discipulado, a respeito dos pecados do coração. É fato que a nossa preocupação maior está relacionada aos nossos pecados físicos. É raro, eu particularmente nunca vi uma esposa chegar diante de mim como pastor do casal e dizer: eu estou me divorciando, pastor, porque as motivações do meu marido estão erradas. Eu já ouvi a respeito de um divórcio por causa da infidelidade, um pecado físico. Houve um ato, houve um adultério. Eu já vi pessoas sendo disciplinadas, pessoas sofrendo consequências, talvez por causa de um roubo, por causa de uma situação aonde se tornou insustentável. Todos puderam ver. E é por isso que a nossa vigilância maior é em cima de pecados que as pessoas podem ver. A vigilância de não deixar um marido ou uma esposa ver uma mensagem que talvez não iria agradar. Esconder um pecado físico. Não nos expomos, nos escondemos, manipulamos realidades para que aquilo que é físico não se torne público. E muitas vezes essa é uma preocupação maior da nossa vida. Porque não podemos mentir que a nossa preocupação não é em cima do que o Senhor está vendo, também preocupamos diante daquilo que os nossos irmãos estão vendo. Na verdade, eu tenho a ousadia de dizer nessa manhã, que uma grande parte de irmãos tem mais preocupação com aquilo que as pessoas podem ver, mesmo sabendo que o Senhor é aquele que tudo vê. Exatamente por causa de uma essência de aparência, exatamente por uma espiritualidade estética, exatamente por uma preocupação encapada, e que muitas vezes nos impede de sermos tratados, nos impede de acessar lugares em Deus que não acessamos, de termos uma sensibilidade no Espírito que não temos, porque a minha luta ou o meu trabalho é para que ninguém veja as minhas mazelas.
Mas e os pecados do coração? Não passa na minha cabeça, enquanto cristão, enquanto crente no Senhor, aquele que conheceu a obra da cruz, não passa na minha cabeça alguém que está em comunhão com o Senhor, aquele que tem uma vida devocional, aquele que tem uma vida na palavra, aquele que é alguém ativo diante da igreja de Jesus, trair a sua esposa, roubar, mentir, ou fazer qualquer tipo de ato que não agrada o Senhor. Vamos partir do pressuposto que os pecados físicos nós já vencemos. Estamos em santidade. Estamos em vigilância. Vamos partir do pressuposto que Jesus fez algo no nosso coração, nas milhares de pessoas que estão aqui, e hoje vivemos para a glória de Deus, como a palavra diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Partimos do pressuposto quando a palavra diz: tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Ou seja, a nossa santidade não se resume no domingo, mas estamos vivendo para a glória de Deus de segunda a segunda, entra dia, sai dia, e nós estamos glorificando a Deus por meio dos nossos atos. Mas ainda assim cabe uma pergunta: e o nosso coração? E as nossas motivações? Eu tive a curiosidade de ver no dicionário o significado da palavra motivação. E o significado é exposição de motivos ou causas de uma determinada ação. Motivação é a razão da ação, é aquilo que motiva a ação. E é nesse aspecto, é nesse lugar, é nesse ambiente que eu quero tocar nessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que Deus tem mais para nós. Eu acredito num tempo de resgate da igreja. Eu acredito num tempo de quebra de idolatria no meio cristão. Eu acredito num tempo de busca, eu acredito num povo de oração, eu acredito numa igreja intercessora, eu acredito numa igreja que prega o evangelho a tempo e a fora de tempo, eu acredito numa igreja santa, eu acredito em casamento, eu acredito em filhos, em crianças, em adolescentes, cheios do Espírito Santo. Eu quero crer. Mas se é para Jesus, você pode aplaudir. Agora, se existe um lugar de resgate, se existe um lugar de acesso que talvez nos trava, pode ser que a nossa atenção tem sido dada a tão somente aos pecados físicos, mas deixamos de lado os pecados do coração. As nossas motivações. Uma reflexão. Irmãos, posso te falar de uma experiência pessoal? Não ia falar, mas sinto de falar. Nesse tempo que o Senhor tem tratado o nosso coração e tem falado ao meu coração, em um dos dias, desses dias que eu estava orando, clamando, os meus filhos, nós não temos uma babá, temos 4 filhos, eu com os 3 em casa, a Isa no hospital, no CTI, e quantas vezes eu orando, os meninos eu fazia, dava janta, dava banho, saía aqui da igreja, pegava eles da escola aqui às 18 horas, ia para casa. Quando eu chegava em casa, às vezes ainda passava, fazia alguma coisa com eles, porque eles estavam sentindo muito essa realidade da irmãzinha. Eu chegava em casa e logo depois dava janta, dava banho e fazia-os dormir.
eu me ajoelhava no meu quarto e chorava. E chorava. Muitas vezes um filho, eu achava que estava dormindo, não estava, chegava no quarto e falava, papai, e me via chorando. E eu me lembro que a primeira oportunidade que a Isa estava com eles, a Isa perguntou, e vocês, como é que vocês estão? E eles falam, mamãe, a gente está bem, mas o papai tem chorado. Em um desses dias, de Deus tratando comigo, as minhas motivações, eu ouvi do Senhor assim, Flavinho, cuidado, para não se colocar numa posição de vítima, em relação ao que tem acontecido com a sua filha. Ali eu percebo que Deus, Ele deseja ir a um lugar mais profundo do nosso coração. Jamais me colocaria como vítima, irmãos, mas é um lugar que eu poderia acessar, era um lugar que estava muito acessível a mim. Me colocar como vítima diante da igreja, me colocar diante da família, pedir ajuda, recurso, para você perceber o quanto o Senhor está preocupado em alinhar as nossas motivações. Quantos de nós escondemos atrás de realidades, damos justificativas, escondemos na caverna, julgamos, fazemos tantas outras realidades com a motivação errada, e a pergunta começa a saltar dos nossos lábios: por que você está casado? Por que você tem filho? O porquê que você está aqui nessa manhã? O porquê de cada coisa? Afinal, todas essas perguntas tocam as nossas verdadeiras motivações. Para que você quer ficar rico? Por que você trabalha? Por que você está aqui nessa manhã? Você está aqui para receber a bênção de Deus ou para buscar o Deus da bênção? Você está aqui por causa de Jesus, ou você está aqui simplesmente para receber o seu milagre? E se não tiver milagre, semana que vem você está aqui? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. Ele está perguntando sobre as nossas motivações. E eu chego a alguns pontos, mas antes de chegar a esses pontos, me permita transitar nesses 3 textos que nós lemos. Você percebe, Samuel, antes de ungir Davi, uma fila de irmãos, Eliabe passa, o mais bonito, mais alto, mais aparente. Samuel, com todo o acesso que ele tinha ao Senhor, ele diz: certamente é esse que o Senhor vai escolher. E o Senhor diz: não. Vocês veem o que é aparente, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Você pega Jeremias, vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, quem é capaz de compreendê-lo? Aí vem a resposta: eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Quem é capaz? Só o Senhor. Só o Senhor é capaz de esquadrinhar seu coração, meu coração. É só o Senhor capaz de tirar essa poeira que a gente nem sabia que tinha, ou essa poeira impregnada do nosso coração, esse pecado incumbido, esse pecado escondido. É só o Senhor. E se eu creio que o Senhor tem mais para derramar sobre nós, nós precisamos limpar tudo que precisa ser limpo. Nós precisamos alinhar as nossas motivações, precisamos estar num lugar de santidade completa, precisamos deixar o Senhor tocar os pecados do coração.
Tem muito casamento que acaba. Não foi pelo ato, começou muito antes por causa da motivação errada, controle, manipulação, desejos desenfreados, como diz a palavra, palavras torpes, vaidade, orgulho. Não tem a capacidade de dizer: esposa, eu errei. De pedir um perdão para o filho. Orgulho, vaidade. Você percebe quando Jesus relata em Marcos capítulo 12 a história da viúva pobre, irmãos, Jesus não teve contato com ela, Jesus não teve contato com o rico, Jesus estava do outro lado observando, e Jesus chama os discípulos e dá o diagnóstico. Jesus só diz para os discípulos que a oferta dela foi maior, porque a motivação dela estava certa e dos ricos não. Porque Jesus, Ele se preocupa com as nossas motivações. E eu tenho a capacidade de dizer para você que tem muita gente deixando de viver algo em Deus, porque as suas motivações estão erradas. Como diz o nosso pastor André, até num vídeo que viralizou nessa última semana, tem muita gente chamando pecado de problema. Problema se resolve, pecado se arrepende. Eu estou com um problema, não, pecado. Problema você senta, resolve, conversa, paga. Pecado não se resolve, pecado se arrepende. Não, estou com um problema, não, é pecado, pecado é joelho no chão, Senhor me perdoa, e se tocou os homens, peça perdão a quem você tocou, porque problema se resolve, mas pecado se arrepende, seja os físicos, ou seja os do coração. Irmãos, se tivermos a capacidade de viver essa realidade, irmãos, não vai haver comparação. Você vai se alegrar em ver Deus levantando o outro. Inveja não vai existir. Vaidade, motivação errada. Uma reflexão: por que você está comprando isso? Por que você quer esse carro? Por que você quer morar nesse lugar? Qual que é a motivação? Qual que é a ideia? O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? E eu trago alguns pontos. Primeiro, as motivações são tão importantes quanto os atos. Eu preciso que você saia daqui com essa compreensão. Os pecados físicos, pecados vistos, esses podemos vencer, até porque nos expõe, nos leva a um lugar de vergonha diante dos homens. Mas e os pecados internos, ocultos do coração? Irmãos, mais do que ficar preocupado com você, eu quero me preocupar com o que o Senhor está vendo. Eu posso esconder as minhas motivações de você, mas do Senhor eu não escondo. Você não esconde. Para de querer o lugar que é do outro. Para de querer o cargo que é do outro. Para de querer a realidade do outro.
O Senhor está nos convidando nessa manhã a limpar. Você pode ter alvo, você pode ter objetivo, você pode arregaçar as mangas, você pode ser trabalhador, você pode ter plano de vida, você pode ter estratégia de vida, mas o seu coração está no Senhor, o seu coração está alinhado com o coração de Deus, as suas motivações estão no Senhor. Se tem um não de Deus, você diz amém. Se tem um sim de Deus, você desfruta e diz amém. Se tem um não de novo, você diz amém. Se tem água na geladeira apenas, você está na igreja. Se está cheio de coisa gostosa, você também está na igreja, porque a sua motivação está no Senhor. Segundo, quanto maior a consagração, maior a sensibilidade em ouvir a Deus. Aqui está um ponto. Toda semana eu ouço gente me perguntando: pastor, por que Deus não está falando comigo? Qual a direção? Eu não quero aqui trazer uma realidade do que Deus pode fazer e o processo que Deus faz na vida de cada um. Mas eu quero aqui trazer uma reflexão que tem muita gente que não está ouvindo a Deus como poderia ouvir, ou acessar o coração de Deus como poderia acessar, porque diante dos homens está tudo bem, mas diante do Senhor, por meio das motivações, está tudo errado. Eu afirmo para você que quanto maior a sua consagração, a santidade integral, as suas motivações alinhadas, a sua vida no Senhor em dia, quanto mais consagração, mais audível você ouvirá a voz do Senhor. Você já percebeu, gente, por exemplo, se eu vejo uma motivação errada no pastor Rafael, eu falo: não adianta nem falar com ele. Eu já sei que a motivação dele está errada. Antes de eu falar, ele tem que ser tratado. Não adianta perder tempo. É como se Deus dissesse isso: não adianta falar com ele, porque tudo que eu falar, ele vai distorcer e trazer para o ego. Ele vai distorcer e vai trazer para uma teologia do coach. Ele vai distorcer e vai levar para a prosperidade. Não, não é isso que eu quero dizer para ele. Então, não adianta falar, porque tem coisas espirituais que vão discernir somente quem é espiritual. Pastor, mas eu sou espiritual, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço, irmãos. Por isso que eu estou dizendo que o meu papel aqui nessa manhã é fazer você subir um degrau, é levar você para um outro nível de espiritualidade, é trazer os seus olhos para uma nova preocupação e realidade de vida, é fazer você experimentar coisas em Deus que talvez há muito tempo você não acessa, é fazer você olhar para dentro de si e dizer: Senhor, se há algo em mim, me mostre. Arranca, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor tem. Quanto maior a consagração, irmão, não tem consagração, não tem vida com o Senhor, não tem santidade, leva a vida com Deus igual um cartão de crédito. Eu peco, eu passo o cartão de crédito, Senhor, está amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Irmãos, como pleitear algo diante de Deus? Como que você vai pedir algo para alguém no físico aqui, sendo que você já está devendo? Cada coisa no seu lugar.
Se é para arrepender, vamos nos arrepender antes de pedir alguma coisa. Pastor, mas Deus é bondoso, Ele conhece meu coração exatamente porque Ele conhece. Pastor, Jesus, Ele não tem mágoa. Não tem mesmo. Jesus, o amor dele é infinito. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de santidade. Ele tanto te ama, Ele tanto me ama e nos ama, que na misericórdia dele, Ele nos permite estar aqui nessa manhã ouvindo a palavra dele. Você quer prova de amor maior? Porque todas as vezes que o Senhor me confronta, eu não chamo de confronto, eu chamo de cuidado. Irmãos. Terceiro, a santidade do coração é o caminho para a plenitude no Espírito Santo. Eu estou falando de plenitude, eu não estou falando de parcialidade. Eu estou falando de ápice. Estou falando de uma sensibilidade suprema, maior. Você vai se lembrar de quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai falar sobre arrependimento, sobre a condenação por meio do pecado, ele vai falar sobre a justificação por meio de Cristo. Ele vai dizer, a partir desse lugar de santidade, você consegue viver na plenitude do Espírito Santo. Plenitude quer dizer, pastor, mas eu falo em línguas. Não quer dizer que você vive na plenitude. Pastor, mas eu sinto, uns arrepios. Não quer dizer que você vive na plenitude. Você quer viver na plenitude? Você quer alguns exemplos de viver na plenitude do Espírito Santo? Você ser um marido fiel, você ser um filho que honra o pai, independente do que seus pais fizeram no passado. É você ser um instrumento para trazer dignidade na vida das pessoas. É você viver e compartilhar da misericórdia do Senhor. É ter misericórdia das pessoas. É você ter uma linguagem santificada. Não passa na cabeça de um crente no Senhor falar uma palavra torpe, um palavrão. É você ter uma facilidade de perdoar e pedir perdão. É você abrir as Escrituras e você ter revelação da palavra. Sabe aquela palavra revelada? Não é apenas uma caixinha de promessa que é bênção, mas sabe aquela palavra revelada? Não tem dispersão. Aí sim, você pode viver os dons. Você pode ter o dom de cura, você pode ter o dom de línguas, você pode. Se Paulo vai dizer aos romanos que existe um lugar que é pleno, ele está querendo dizer, esse é o lugar que eu quero que vocês vivam. Mas ele não diz que todos já vivem. E na palavra que eu conheço, ela me afirma que a única coisa que me separa de Deus é o pecado. Pastor, mas Jesus já carregou, já tomou sobre ele o nosso pecado. Sim, estamos salvos. A pregação não é sobre salvação, é sobre pureza. Se a sua preocupação é ser salvo, fique em paz. Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você reconheceu a obra da cruz, você tem Jesus como Senhor da sua vida, seu nome está lá. Mas você quer viver aqui na terra, na plenitude do Espírito Santo? Olha para dentro do seu coração nessa manhã.
E eu acredito que para Deus derramar algo no coletivo, nós precisamos tocar nessa base. Quarto ponto: quando Deus percebe um coração alinhado ao dele, Ele não mede esforços para te usar e te abençoar. Irmãos, é aquilo que Tiago diz na carta. Ele vai dizer: aquele que foi provado, mas foi aprovado, esse vai receber a coroa da vida. Irmãos, quando Deus ele vê um pequenino, um improvável, que já entregou tudo ao Senhor, os pecados físicos, o coração alinhado, a vida para a glória de Deus, Deus não mede esforços para soprar, para abençoar. Estamos em processo, Deus está nos aperfeiçoando, sim. Mas o que o Senhor não quer ver é uma domesticação de coisas que precisam ser tratadas. Põe para fora. Vibra com o outro. Você não é seu irmão não é você. Vocês são filhos do mesmo pai, só isso. Vive o que Deus tem para você e deixa seu irmão fluir. Você é narcisista? Sai desse lugar, te faz mal. Às vezes você abre o Instagram de alguém, só tem foto, só foto dele. Você quer like? Com $15 você compra 1000. Não é sobre um reconhecimento de homens, mas é sobre uma aprovação de Deus. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Pastor, o que você crê, o que eu creio, e por isso sou conduzido pelo Espírito Santo a trazer uma mensagem dessa, é que há um desejo de Deus de limpar os nossos corações. Há um desejo de Deus de derramar sobre nós algo que há muito tempo a gente não vê. Há um desejo de nós, como pessoas físicas, como família, a gente experimente a plenitude do casamento, a plenitude da paternidade, da maternidade, a paz no trabalho, a mente no Senhor, o coração tomado de fé. Sem depressão, sem ansiedade. Para isso o Senhor precisa curar coisas do nosso coração. Pastor, e um culto é suficiente para Deus? Um estralar. Mas se no mínimo você perceber a necessidade de olhar para o seu coração a partir daqui e alinhar suas motivações em Deus, como pastor, eu já estou feliz. Para que Deus construa uma base em nós, para que quando Ele derramar, nós estejamos num outro nível de espiritualidade, sensibilidade no Senhor. Eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de vida no Espírito. Eu estou falando de vida no Senhor. Você olha, você vê o brilho do Senhor. Você olha para sua esposa, você olha para aquela família, você fala: meu Deus, que família bendita do Senhor.
Você olha para aquele casal, você fala: meu Deus, nasceram um para o outro. Olha como que ele honra, olha como que ela honra. Motivações alinhadas, santidade e uma vida que glorifica o Senhor. E que assim seja. Quantos recebem essa palavra?